Em janeiro, foi instituída a conscientização sobre o câncer de colo de útero, representado pelo Laço Verde Claro. Uma média de 41 mulheres em cada 100 mil no Amazonas devem desenvolver o câncer de colo uterino, conforme projeção do Instituto Nacional do Câncer. Sobre o projeto Laço Verde Claro, conversamos agora com o médico oncologista clínico William Fuzita. Doutor Fuzita, bom dia, obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com todos os seus ouvintes sobre esse assunto tão importante, que esse Laço Verde Claro serve para a gente chamar a atenção na maior incidência de câncer que acomete as nossas mulheres aqui no estado do Amazonas. Então, se a gente for ver quantitativamente, para esse ano, traduzindo essa informação do INCA, a gente espera em torno de 840 casos novos de câncer de colo de útero aqui no nosso estado. E é a primeira incidência em todos os cânceres. Então, assim, está em primeiro lugar. Sendo que o câncer de colo de útero ocasionado pelo vírus HPV é 100% prevenível. Então, assim, a gente está com uma maior incidência de câncer no nosso estado que é 100% prevenível. Então, por isso que o Laço Verde é tão importante aqui para a nossa região, para o nosso estado. Ou seja, se vacinar, vai diminuir drasticamente esse número. Com certeza. Então, assim, a gente já tem um exemplo da Austrália, que evidenciou seus dados epidemiológicos agora no fim do ano de 2018. Eles foram um dos primeiros países a começar a vacinar de maneira maciça a sua população contra o vírus HPV e agora em 2018 eles já diminuíram em 90% desde 2007. Agora eles conseguiram mostrar que diminuíram 90% os casos de câncer de colo de útero e que com uma projeção para 2028 não ter mais nenhum caso de câncer de colo de útero no país inteiro, né? Então, assim, eu acho que... A Austrália é um continente. Um continente, praticamente, Oceania, né? Então, o que a gente verifica é que se a gente vacinar as nossas crianças, a gente estaria evitando 840 casos novos de câncer de colo de útero. Como você mostrou na sua matéria sobre a nossa situação calamitosa da saúde em nosso estado, a gente verifica que, se a gente consegue evitar 840 casos novos de câncer, a gente evitaria 840 tratamentos do câncer de colo de útero. Então, imagina a economia, né, que a gente deixaria de gastar no tratamento, podendo usar em outros setores. Fora isso também, a gente evita o sofrimento, porque o tratamento do câncer, apesar dos avanços tecnológicos, ainda infelizmente pode trazer junto o tratamento os efeitos colaterais. Mas fora isso também você alivia a quantidade de atendimento, né? Então, assim, são 840 casos novos, mas as pacientes que já têm o diagnóstico do câncer de colo de útero, que estão em segmento, que estão em tratamento, que estão em acompanhamento. Então, assim, a gente diminuiria os atendimentos nos ambulatórios, né? A necessidade de ir ao pronto-socorro por causa dessa patologia. Então, assim, a gente teria um benefício para a nossa população extremamente impactante na qualidade de vida, financeiramente falando, e, obviamente, evitando o câncer de colo de útero. Se a gente pensar que o SECOM, a Fundação SECOM concentra o tratamento do câncer praticamente, né? São 840 pessoas a menos. Perfeito. No hospital, na FSECOM, né? E assim, 840 pessoas novas a menos, mas fora os que já estão lá. Já estão tratando. Agora, continua sendo um grave problema o diagnóstico tardio? Continua sendo, vocês aqui em Manaus, médicos, recebendo pacientes do interior que chegam aqui num estágio muito avançado, porque não houve o diagnóstico? Sim, infelizmente. E essa realidade não é só da população do interior. Mesmo a população aqui da capital, a gente ainda era muito avançada essa doença. Então, assim, o que acarreta tratamentos muito mais agressivos para esses pacientes. O que a gente fica preocupado, e é um dado extremamente alarmante, fora já esse quantitativo, que a gente no Brasil, nós somos o estado que tem mais diagnósticos de câncer de colo de útero per capita. Uhum. Então isso torna a gente os campeões, mas só que isso é uma coisa que é pra gente ter vergonha, sendo que é uma doença que é 100% prevenível.
Mas assim, o que é necessário é ter esse entendimento que o diagnóstico precoce também facilita o tratamento e os tratamentos curativos e reduzindo o sofrimento, obviamente. Uma grande dificuldade nossa é o Papa Nicolau. É um exame extremamente efetivo, mas só que assim, em torno de 40% deles são exames de má qualidade. E também a gente tem a dificuldade que em torno de 1/4 das pacientes que fazem o Papa Nicolau, então 25%, também. Então a gente tem a dificuldade da qualidade do exame, o acesso às vezes para as mulheres do interior para fazer o exame do Papa Nicolau, e fora isso às vezes a falta de cuidado da própria paciente, que não vai buscar o resultado. O diagnóstico foi positivo para iniciar um tratamento, como ela não foi buscar o resultado, vai avançar o câncer. Sim, infelizmente. Uma coisa que a gente está discutindo bastante, principalmente na área da oncologia, na área da saúde, é relacionada à inteligência artificial. Então, assim, a gente está esperando que isso chegue logo às nossas mãos, à nossa população. E é fazer o Papa Nicolau de maneira eletrônica, né? Então, assim, sem a utilização do olho humano, né? Então, assim, é só fazendo a coleta e você coloca num equipamento que ele dá o laudo em menos de 15 minutos. Usando a câmera do smartphone. Isso, assim, exatamente, né? Exatamente. Câmera de smartphone, assim, tem câmeras apropriadas, mas que você consegue fazer o diagnóstico. Então, assim, isso já está sendo desenvolvido e os testes já foram positivos, mas, obviamente, toda tecnologia nova acaba agregando muito custo. Então, até a gente conseguir trazer isso para a nossa população, ainda vai demorar um pouco, mas só que essa é uma luz no fim do túnel para a gente. Então, mas o mais importante é a gente batalhar e colocar na consciência da nossa população, não só a população em geral, mas também dos profissionais de saúde, para incentivar a população a vacinar as crianças. No SUS, a vacina contra o vírus HPV é a vacina tetravalente, que está à disposição para as meninas dos 9 aos 14 anos e para os meninos dos 11 aos 14 anos. Então, assim, são 2 doses, tomando a primeira dose, 6 meses depois toma a segunda dose. Então, assim, quem não tomou, levar os filhos no Sistema Único de Saúde, em algum posto de saúde, para tomar a vacina, a primeira dose. E quem já tomou, sempre lembrar de tomar a segunda dose, com certeza, para tornar a vacina mais eficaz. O câncer é uma doença extremamente agressiva, o tratamento melhorou muito, né? Avançou, a ciência continua avançando, mas se você pode evitar um problema desse tamanho, né? Por que insistir em não tomar a vacina? Sim, assim, a gente, infelizmente, surgiu no Reino Unido um médico que divulgava que vacinas eram maléficas. E que causavam problemas em massa, né? Isso. E assim, o que acontece? A comunidade científica chegou para esse médico e falou, então, você tem que provar essas suas afirmações. Ele não conseguiu provar. E como é um pessoal bem mais sério, né, do que a gente, ele foi cassado o diploma de médico desse cidadão, ainda bem. Mas só que, infelizmente, essas informações que ele divulgou se perpetuam na mídia social. Então, e o sujeito pega isso no WhatsApp, acha bonito passar tudo para frente, aí vai criando correntes. Sim. e correntes. É a nossa famosa dificuldade com a fake news, né? Isso. Então, e acaba, isso está trazendo, isso também está atingindo o Brasil. Então, assim, o que a gente sempre tenta deixar bem claro para a população é que a vacina é extremamente segura e extremamente eficaz. Então, assim, a gente tem que apoiar, tem que levar nossas crianças a utilizarem essa vacina. O fato é que a vacinação, o câncer de colo de útero se desenvolve pela infecção do vírus HPV no ato sexual. Então, o ideal é, assim, no ato sexual, utilizar preservativo, também utilizar a vacinação e fazer o Papa Nicolau. Com essas 3 ferramentas, a gente consegue erradicar o câncer de colo de útero aqui do nosso estado. Mas só que assim, o câncer de colo de útero demora em torno de 10 a 20 anos para se desenvolver, né? Então, depois da infecção do vírus, demora 10, 20 anos para se tornar um câncer. Então, por isso que dá tempo da gente fazer a prevenção, principalmente com o Papa Nicolau. E o que a gente acaba observando é que é a falta de cuidado da nossa população. Então, assim, é só um esclarecimento. Quando está infectada e toma vacina, não consegue mais prevenir pela vacina, se já houve a infecção. Então, assim,
A vacina não tem, no SUS tem a idade limite, mas só que assim, de maneira privada não tem limite. Por quê? A vacina no SUS ela é a tetravalente, são contra 4 tipos de vírus HPV. Porque assim, o vírus HPV ele tem mais de 150 diferentes e dentre esses 150, em torno de 40 tem a característica de causar o câncer. Mas só que tem os 2 principais e que nessa tetravalente dessas 4, eles estão entre elas. Mas só que assim, quando você toma a vacina, você não vai se prevenir contra apenas esses 4. Ele tem uma reação cruzada, ocasionando resistência do nosso corpo. A gente cria anticorpos no nosso sistema imunológico que acaba combatendo outros tipos de vírus do HPV. Né? Em consequência a isso, a gente está se prevenindo contra vários outros tipos. Então, mas assim, quando você já está infectado com você não vai evitar essa infecção por ele. Você vai evitar infecções de outros vírus que você ainda não teve contato. Por isso essa idade, né, que é a tentativa de pegar a pessoa antes de iniciar a vida sexual. Né? Perfeito, essa é a abordagem, que assim, é uma idade que o sistema imunológico já está desenvolvido, então está em plena atividade, que é a criança que está correndo, brincando, então o sistema imunológico ali está a todo vapor. Então, e fora isso, ainda não teve o contato sexual. Então, juntando esses 2 parâmetros, que por isso que convencionou-se que essa idade no SUS seria o ideal para aplicar a vacina. Bom, quais são as atividades do projeto Laço Verde Claro? O que vocês pretendem fazer para tornar mais efetiva a campanha? Na realidade, esse Laço Verde Claro, que apesar da maneira nacional ser desenvolvido no mês de janeiro, aqui no nosso estado, junto com a nossa clínica Senso Médio Oncologia, a gente está trazendo esse laço verde para o ano todo. Porque a dificuldade do controle quantitativo de câncer de colo de útero no nosso estado são dados tão alarmantes que a gente não pode descansar nenhum minuto do ano. Então, assim, o que a gente está trazendo de efetividade é essas informações, a educação continuada, levar a informação para a população. Para que assim, a população vá até o Sistema Único de Saúde e utilize a vacina. Então a campanha já está dentro das escolas da vacinação, que acabou sendo mais efetivo quando a própria equipe de vacinação vá procurar as crianças, mas também a gente tem muitas crianças que deixam de tomar, então assim, ou esquecem da segunda dose. Então, para a gente alertar as mães que se não tomou a vacina, para levá-los. Então, a nossa campanha vai ser durante todo o ano de tentar trazer informação de maneira bem clara e consciente que se a gente tiver essa atitude proativa de levar as nossas crianças à vacinação, ter uma educação sexual adequada e as mulheres fazerem o Papa Nicolau lá após o início da atividade sexual, a gente vai evitar e diminuir esse câncer em todo o nosso estado. Médico oncologista clínico William Fuzita, obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez e por esses esclarecimentos. E a gente teria uma vida bem melhor se a gente tivesse uma coisa que é simples, né? E é um papel nosso da imprensa, que é a consciência dessas facilidades que a ciência já oferece, né? Como a vacina do HPV. Obrigado. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade e obrigado por apoiar essa causa tão nobre contra o câncer, principalmente o câncer do colo de útero. Chega de sofrimento, né?